Graça e paz a todos. Este é um sermão expositivo para a disciplina de Homilética 2 da instituição Fabapar. E hoje nós vamos estar falando, tendo como tema a nossa referência de vida e conduta. Para falar sobre isso, nós vamos utilizar os textos em 1 Coríntios 11:1 e Filipenses 3:17. Em 1 Coríntios 11:1, está escrito da seguinte forma: torne-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. De igual forma, ele fala à igreja de Filipenses, em Filipenses 3, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresento a vocês. Nós vamos falar justamente sobre a nossa referência como cristão, de vida e conduta. O título do sermão é Cópias de Cristo. Você já parou para pensar, sobre essa questão? Qual é a sua referência de vida, de acordo com a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos apresenta, por meio do apóstolo Paulo, que nós devemos imitar Cristo. Já pensou o quanto essa referência de imitação, o quanto essa referência de conduta é nos custável? O que nós temos que fazer para realmente sermos imitadores do Mestre Jesus Cristo, do Filho do Altíssimo? Ele é a nossa referência. Então não importa o que você esteja fazendo, você deve fazer igual ao nosso Mestre Jesus Cristo. Isso precisa ficar cravado em nossos corações e mentes. O primeiro tópico deste sermão, e é dividido em dois, é: imite Jesus Cristo no quesito intimidade com Deus. Devemos buscar primeiramente as coisas do céu. Nós devemos buscar relacionamento com Deus. Quantas vezes nos textos bíblicos, nos evangelhos de Marcos, Lucas, João, Mateus, nós vemos Jesus Cristo se relacionando com o Pai. Momentos em que ele vai ao Pai para dialogar com ele, para orar ao Pai. Nós precisamos ter intimidade com Deus, construir uma relação de intimidade com o Pai. Jesus tinha isso como prioridade em sua vida. Jesus tinha isso como algo que era característico da sua vida. E se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que entender, compreender que a nossa relação com Deus precisa ser uma relação próxima, de intimidade. E que isso deve ser algo de prioridade em minha vida. Você tem priorizado a sua relação com Deus? Você tem levado uma vida devocional com o Criador? Você levanta e agradece pelo dia que amanhece? Você agradece pela comida? Você ora, você canta, você louva ao Criador? Como é a sua vida com Deus? Como bons imitadores de Cristo, a nossa caminhada precisa ser constante. Ela não vai ter um término aqui. Por quê? Porque a nossa referência está em um alto padrão. Um padrão melhor, a perfeição. E por mais que nós esforcemos-nos para chegarmos à imitação perfeita, não vamos conseguir. Porque é Jesus Cristo, o Mestre do amor. Você tem buscado a intimidade com Deus como prioridade em sua vida? Porque Jesus Cristo fazia isso. Ele tinha como prioridade o Pai, o reino que ele iria apresentar.
Comece a buscar as coisas que realmente importam. Viva a sua vida como imitador de Cristo, em que o seu tesouro é acumulado no céu. O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto de nossa referência de conduta em Jesus Cristo é intimidade com Deus, como prioridade em nossa vida. O segundo e último ponto, e poderíamos falar diversos aqui, mas vou destacar simplesmente esses dois pontos principais: intimidade com Deus. E o segundo e último ponto desse sermão, um incansável amor. O nosso mestre viveu uma vida de amor. Uma vida em amor ao Pai, primeiramente, em que ele desiste da sua vontade para fazer a vontade do Pai. E uma vida de amor ao próximo, de compaixão. Uma vida de um amor verdadeiro. Isso nós temos como referência em nosso Mestre Jesus Cristo. A nossa referência é o amor que ele tinha para com o outro. O cuidado que ele tinha para com o outro. O nosso mestre é um mestre de amor. Você tem vivido esse amor? Esse incansável amor, amar o outro, mesmo que este não o ame. Ele amou Pedro até o último instante. Ele amou Judas, que o traiu. Ele tratou Judas como um amigo. É um incansável amor, um amor diferente. E você precisa buscar essa referência em exercício desse amor em Jesus Cristo. A sua imitação tem que ser desse mestre do amor. Esse mestre que busca a intimidade com Deus. Como cópias de Jesus Cristo, nós precisamos buscar exercitar a intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar exercitar este amor. Saiba que um imitador de Jesus Cristo é aquele que ama a Deus acima de tudo e aquele que compadece do seu próximo. Esse é um imitador de Cristo. Saiba, meu irmão, minha irmã, meu querido, o Senhor Jesus é a nossa grande referência de imitação, quando nós nos declaramos servos dele. É ele o padrão de vida e conduta. Pois imitar a Cristo é deixar tudo de lado, deixar o nosso eu. É trabalhar o nosso ego, como diz o teólogo e pastor Tim Keller, que faleceu há pouco. Ele nos disse o seguinte, no livro dele, Ego Transformado, que o ego precisa exercer a sua função sem se inflar. O ego precisa exercer o seu trabalho sem chamar atenção. Como os dedos não chamam atenção, como os dedos dos pés. Isso deve ser trabalhado em nossas vidas. Sem inflar, sem chamar atenção. O nosso ego não precisa de atenção. Nós devemos viver uma vida, sim, cristocêntrica. E o nosso ego deve ser mantido como os nossos dedos dos pés, sem chamar atenção. Seja um imitador de Cristo e leve essa referência a sério em sua vida. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você grandiosamente. Amém.